Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para exploração rigorosa e a múltiplas perspectivas sobre ideias fundamentais. É muito bom estar aqui de novo. Sabe, imagine uma operação militar complexa. O exército está sob fogo, a poeira está subindo e há uma expectativa de clareza brutal. Tipo, a infantaria avança para tomar território na linha de frente. É incisivo e inegociável. Sim, a imagem clássica da urgência da guerra. Exato. Mas quando olhamos para a estrutura da igreja moderna, muitas vezes parece que esse mesmo exército está gastando, 90% dos seus recursos construindo quartéis cada vez mais luxuosos e hospitais de campanha maravilhosos, enquanto a linha de frente é deixada à própria sorte. Essa é uma tensão bem real e que, aliás, nos traz ao tópico de hoje. Vamos analisar a fundo a obra missiológica e o material de estudo do professor José Márcio Lacerda. Isso, um conteúdo acadêmico e prático incrivelmente robusto. E só para referenciar a fonte do nosso material, estamos cobrindo textos com copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Exatamente. E a partir desse corpo de trabalho, nós queremos responder a uma pergunta central. O cumprimento da missão global exige um foco radical e exclusivo em uma vocação especializada de linha de frente? Ou, por outro lado, essa missão opera primariamente como um ecossistema universal, onde a infraestrutura da igreja local tem um peso equivalente. E bem, para deixar claro de onde eu parto, eu defendo que a essência desse material exige um foco radical para o exterior. Eu estou totalmente convicta de que tratar a manutenção excessiva da igreja local como uma prioridade é, na verdade, uma distração perigosa do verdadeiro chamado missionário. Olha, eu defendo uma perspectiva bem diferente. Ao ler esse mesmo material, eu vejo o delineamento de uma interdependência vital, onde o chamado universal de cada indivíduo e as estruturas de apoio locais formam um alicerce indispensável. E, francamente, um alicerce coigual, sem o qual a missão de linha de frente fatalmente entra em colapso. É um choque de visões que define não apenas a teologia, mas a alocação prática de tempo e dinheiro de milhões de pessoas. Com certeza. Tem implicações muito práticas. Para estabelecer minha posição, a gente precisa entender como a linha de frente é definida aqui. O foco da verdadeira urgência missiológica ocorre no que chamamos de lugares fechados, fronteiras onde a presença do evangelho é zero. As áreas de resistência máxima, certo? Isso, áreas com barreiras culturais, linguísticas e até legais fortíssimas. E o que me chama muito a atenção na análise do Lacerda é a demolição daquela ideia romântica de que, qualquer um pode ir. A vocação missionária para essas frentes não é para amadores bem-intencionados. Não, de forma alguma. Existe uma exigência de identificação clínica, sabe? Um reconhecimento formal da liderança e um preparo antropológico rigoroso. Quando enviamos pessoas baseadas apenas na emoção de um culto de domingo, sem esse preparo tático, elas vão para o campo transcultural apenas para sofrer. E pior, causar danos. É um ponto válido. Em contrapartida, o que a gente vê na maioria das congregações, um foco obsessivo em construir templos maiores, manter a liturgia dominical e criar infinitos programas de aconselhamento interno. É a síndrome de olhar para o próprio umbigo. O conforto se torna, assim, o maior inimigo da missão. Veja bem, eu compreendo perfeitamente o seu desconforto com a complacência institucional. E olha, ninguém aqui está defendendo que a igreja se torne um clube de campo focado em entretenimento. Mas precisamos analisar a arquitetura sociológica completa que está sendo proposta. Mas a arquitetura não prioriza a linha de frente? O material não cria uma hierarquia de importância existencial entre quem vai e quem fica. Ele descreve funções orgânicas dentro de um corpo. A retaguarda, aqueles grupos de apoio que seguram as cordas através do suporte financeiro, logístico e de oração, são descritos como missiologicamente coiguais. Coiguais? Eu acho essa palavra muito forte por quem só fica na retaguarda. Mas são. A missão é uma responsabilidade compartilhada estruturalmente. Até mesmo os construtores, os responsáveis por manter um ambiente adequado, são validados.
porque o ensino profundo precisa de um espaço físico estável, entende? Além disso, a premissa de que o missionário de fronteira é o único agente válido ignora o que chamamos de chamamento geral. Ah, é o chamamento geral. Exato. Rejeita-se ali o conceito do crente 007, aquele cuja fé é um segredo bem guardado no trabalho. Se todo cristão é chamado a testemunhar no seu cotidiano, a missão não é monopólio de uma elite transcultural. Ela começa na segunda-feira de manhã no escritório do membro comum. Essa ideia de que todos são missionários no seu dia a dia soa muito bonita, sério. Mas na prática, ela frequentemente funciona como um mecanismo de defesa psicológico. Como assim mecanismo de defesa? Um mecanismo para não fazer o trabalho mais difícil. Isso nos leva diretamente ao nosso primeiro ponto de discordância estrutural, que é a verdadeira natureza da vocação. Há um estudo fascinante sobre os dois extremos teológicos que paralisam o envio de pessoas. Um extremo é aquela expectativa mística. Aquela coisa de Atos 9, né? A luz cegante. Isso. A pessoa lê o relato do apóstolo Paulo, vê a luz cegante, a voz audível do céu e diz: bem, eu não tive uma visão no meio da rua, então Deus não está me chamando para a Ásia. E o outro extremo, que é onde eu acho que a sua visão esbarra, é banalizar o termo missionário a ponto de ele perder o sentido. Eu não diria banalizar. Ser mandarim, abandonar a família e viver sob risco de prisão perde a sua distinção vocacional crítica. E o texto é incisivo ao rejeitar que qualquer um pode ir. Sim, ele é bem claro quanto a isso. Então, se o líder precisa ter um olhar clínico para avaliar a resiliência emocional e o preparo de alguém antes de enviar para o campo, não estamos admitindo que a missão real, que quebra novas fronteiras, é, por definição, uma vocação altamente exclusiva? É uma reflexão importante. E, olha, eu concordo que diluir o conceito pode ser perigoso, sem dúvida. Mas observe o mecanismo causal que você acabou de descrever. Você falou sobre o olhar clínico do líder. Você falou sobre o preparo antropológico. Falei, sim. Então, de onde vem esse preparo? Ele não cai do céu em uma experiência mística isolada. Essa é exatamente a prova de que a vocação sobrenatural não opera no vácuo. Ela é gestada na infraestrutura da igreja local. Quando o material menciona que o chamado vem através da palavra e da direção do Espírito dentro da comunidade, ele estabelece a igreja local como o útero da vocação. Mas o útero é apenas o começo da vida, não o destino. Sim, mas a exigência de preparo não prova que a linha de frente é independente ou superior. Prova que sem uma base de ensino rigorosa, sem líderes locais capazes de avaliar o caráter ao longo de anos, você simplesmente não tem missionários qualificados para enviar. A rotina local testa e aprova o caráter transcultural. Sabe, ouvindo você colocar dessa forma, eu reconheço que existe um processo de lapidação necessário na comunidade local. Faz sentido que o líder local seja o filtro antes do campo. Mas a realidade estatística que o próprio autor diagnostica é que essa gestação raramente resulta em um nascimento. Raramente. Sim, a igreja local se torna uma gravidez eterna. O material adverte sobre o contingente massivo focado apenas nas atividades de domingo. Pessoas que chegam, consomem um evento religioso e passam o resto da semana dispersas, absorvidas pelo sistema mundano. Isso é um problema crônico. E aqui precisamos falar sobre a física da missão, usando a metáfora que está no texto, a da centrífuga. Uma centrífuga funciona gerando uma força de rotação tão intensa que joga as partículas pesadas para fora do centro. A natureza de um movimento apostólico é centrífuga. Ele sai do centro e vai para os confins da Terra. Certo, a força que empurra para fora. Exatamente. Mas quando gastamos a maior parte de nossa energia cuidando dos feridos internos, criando infinitos programas para pessoas que se recusam a amadurecer, o motor para de girar. A força se torna centrípeta. Atrai tudo para o centro de novo. Mas espera aí, é como um exército que gasta todo o orçamento construindo praças de alimentação e clínicas de repouso no quartel. Eles nunca colocam a bota na lama do campo de batalha. Historicamente, a infraestrutura local inevitavelmente cede à gravidade do conforto. Olha, não me desse essa visão dicotômica de que cuidar dos feridos é, de alguma forma, um freio para a força centrífuga. Na verdade, é exatamente o oposto.
Eu gosto muito da sua analogia militar, mas você tem que levar a logística a sério. É impossível atirar com um canhão a partir de uma canoa. Um canhão numa canoa. É uma boa imagem. Pois é. Você precisa de uma plataforma sólida e pesada para suportar o recuo da arma. O material afirma categoricamente que o cuidado, a escola bíblica e a interação semanal são essenciais. E por que são essenciais? Porque o soldado que você quer mandar para a trincheira é um ser humano vulnerável. Vulnerável sim, mas precisa ser treinado para a guerra. Mas o ferido que você mencionou não é só um mimado que se recusa a amadurecer. Muitas vezes é alguém lidando com casamentos destruídos, vícios, depressão severa. O mundo contemporâneo moe as pessoas de segunda a sábado. O que você chama de clínica de repouso é, na realidade, a manutenção do capital humano da igreja. Mas e quando a clínica se torna o único propósito? O erro seria não conectar a cura do indivíduo ao propósito global. Se você não tem um discipulado diário profundo que cure essas pessoas, que tropas você vai enviar? Você vai tentar ligar a centrífuga e ela vai estar vazia. Você não resolve isso fechando o hospital. Eu concedo a imagem do canhão na canoa, tá? A estabilidade é inegavelmente um pré-requisito técnico. No entanto, o ponto de ruptura ocorre quando essa cura se torna o destino final e não o meio de voltar ao combate. É aqui que entra o fenômeno mais tóxico que o Lacerda descreve. Você está falando do pescar em aquário. Isso, o famoso pescar em aquário. Quando a igreja perde essa força centrífuga, ela não para de tentar crescer porque o crescimento é uma métrica de sucesso humano. Mas como ela perdeu a capacidade de lutar no oceano aberto e escuro, ela começa a lutar em águas rasas e controladas. Começa a canibalizar outras congregações. Exatamente. O líder tenta atrair membros da denominação da rua de baixo. E psicologicamente isso é muito fácil de entender. É infinitamente mais barato e rápido convencer alguém que já compartilha 90% da sua visão de mundo a mudar de placa na porta, do que investir anos aprendendo um idioma tribal. Sim, o custo é muito menor. Muito menor. Mas ao fazer isso, destroem a unidade da Igreja de Cristo, que o texto afirma ser uma única noiva sendo preparada. Ao perdermos de vista o inimigo real, que não é o líder vizinho, mas o sistema corrompido do mundo, fragmentamos o esforço. Isso é a falência sistêmica do mandato bíblico. É uma crítica bem afiada, e o pescar em aquário é de fato uma patologia terrível. Mas vamos examinar o porquê disso acontecer de verdade? Eu discordo da sua premissa de que isso ocorre primariamente por falta de uma vocação radical de fronteira. Então ocorre pelo quê? Causa fundamental apontada na obra não é geográfica, é conceitual. O pastor que rouba membros do vizinho faz isso porque tem um vácuo teológico. Ele não compreende a doutrina da Igreja Universal, o corpo único. E qual é a prescrição do material para consertar isso? A resposta não é, desistam da base e mandem todo mundo para o exterior. Mas o envio resolve o comodismo? A resposta é elevar o padrão do ensino no ecossistema local. O texto literalmente diz que as lideranças precisam realizar conferências, promover escolas que ensinem a palavra com firmeza, para que o crente saiba o que vai defender. Se você pegar esse membro confuso e enviá-lo como missionário sem essa base, ele vai cruzar o oceano apenas para plantar as mesmas divisões do outro lado do mundo. Esse argumento é prudente, eu admito. Ninguém quer exportar teologia defeituosa. Contudo, essa lógica do vamos nos preparar mais um pouco, quase sempre resulta em paralisia por análise. Chega um momento em que a educação tem que se transformar em execução, e nós esquecemos do fator tempo. Fator tempo? Sim, há um peso escatológico absoluto no material que é explicitado pela citação de Mateus 24:14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo um mundo para que todas as nações ouçam, e então virá o fim. Isso não é meramente uma estratégia de expansão corporativa de uma religião. É o relógio da história humana. Exatamente. A teologia aponta que o ato de cruzar fronteiras não evangelizadas literalmente tem o poder de desencadear a consumação da história. É um conceito pesadíssimo. Em nenhum lugar se diz que realizar a 1000ª conferência teológica na mesma cidade acelera o calendário divino.
Uhum. A métrica do relógio cósmico está atrelada à frente de batalha. É por isso que não podemos tratar as vocações locais de apoio com o mesmo peso de urgência existencial daquele que vai para um campo fechado. A doutrina não é para deleite intelectual. Ela é munição para ser disparada onde a escuridão é total. Novamente, a metáfora da munição é excelente, mas pensa bem, quem fabrica a munição? Quem a transporta sob fogo cruzado até chegar à mão do soldado? O material não isola a escatologia de Mateus 24 do resto da engrenagem. Mas a engrenagem existe para o disparo. Sim, mas o próprio ato de ir depende daquele conceito brilhante que o Lacerda levanta, que é o segurar as cordas. Pense na física e na psicologia de descer em um poço escuro e desconhecido. O missionário que desce está enfrentando o isolamento, a hostilidade cultural, a ameaça física. Ele só consegue descer se tiver certeza absoluta de que tem gente lá em cima segurando a corda. Eu entendo o valor de quem financia. É mais que financiamento. É a senhora do grupo de oração, que você antes associou a uma distração de conforto, mas que passa madrugadas de joelhos travando autêntica guerra espiritual pela mente daquele que foi. A pessoa que segura a corda carrega um peso psicológico brutal. Desmerecer quem fica e sustenta é, literalmente, cortar a corda de quem desce. Eu entendo a profundidade do que significa segurar as cordas. Sem logística, a linha de frente de fato desmorona. Meu ponto de resistência, e que me deixa muito preocupada, é que a nossa tendência natural é romantizar a nossa inércia e batizá-la de logística. Como assim? Romantizar a inércia? A grande maioria das pessoas que afirmam estar na retaguarda de apoio estão, na verdade, sentadas na arquibancada. O texto faz um alerta severo contra o que ele chama de crentes indiferentes. O perigo de elevar o valor do ecossistema local ao mesmo patamar da frente de batalha é que fornecemos um álibi perfeito para a apatia. Isso é um risco. O sujeito não quer lidar com os horrores da missão transcultural, então ele declara que o seu conforto dominical é tipo a sua vocação. O autor exige que a igreja veja a necessidade e vá. Se não direcionarmos os recursos de forma radical para fora, a estrutura simplesmente apodrece de dentro para fora. O risco da calcificação institucional é o fantasma que assombra qualquer organização, concordo. A empatia pode facilmente virar apatia. Porém, a resposta ao crente indiferente não é descartar a validade da retaguarda, mas resgatar o que significa ser uma testemunha onde está plantado. E como o operário faz isso? Exatamente, voltando ao crente trabalhador, o executivo, o material foca intensamente na santidade em Cristo como veículo primário. Num ambiente corporativo altamente secularizado, não ser um crente 007 exige uma coragem imensa. Superar a intimidação no trabalho é um ato de ruptura missionária profunda, que é sustentado pelo ecossistema local. Sabe, chegamos a um ponto de articulação brilhante nesta conversa. Se fôssemos resumir a essência do que este material nos exige, a partir do que eu venho defendendo, seria isso. A estrutura analítica de Lacerda aponta inegavelmente para a primazia e a urgência inegociável da missão global em áreas de resistência. A verdadeira vitalidade missiológica só acontece quando a igreja recusa a gravidade do seu próprio conforto. Não podemos ser apenas gestores de um clube religioso. A missão exige que nossos olhos estejam postos nos não alcançados, com os olhos fixos na promessa de Mateus 24:14. E a minha síntese, com base na mesma profundidade do texto, é que o sucesso dessa mesma missão depende inteiramente de compreendermos a igreja como um corpo indissociável. A grande comissão nunca foi um fardo para heróis isolados. Não se faz sozinho. Exato. Ela é a operação coordenada de um ecossistema, onde o testemunho local, o financiamento sacrificial, a oração agonizante na retaguarda são alicerces. O missionário desce o poço, amarrado a uma corda trançada por mãos que assumem a responsabilidade vital e local de sustentar esse movimento. Mas onde, sem dúvida, nós convergimos de forma cristalina
É na advertência fatal que a obra faz contra a indiferença cínica. Nenhum de nós encontra qualquer desculpa nesse material para o cristão apático, né? Nenhuma desculpa. Zero. Aquela mentalidade que acha que, tanto faz, preocupada exclusivamente com o microcosmo mundano, é diagnosticada como destrutiva. A miopia espiritual de esquecer que existe um mundo exterior perecendo é uma negação do próprio evangelho. Totalmente. A apatia é o inimigo comum de ambas as nossas perspectivas. O verdadeiro desafio dinâmico continuará sendo como manter essa tensão saudável. Como puxar a corda o suficiente para que o envio seja radical, mas não com tanta força a ponto de arrancar a base do chão? Há muitas camadas que não conseguimos esgotar hoje, claro, especialmente a mecânica de como identificar essas vocações na prática. Mas deixamos esses conceitos na mesa para que você que nos escuta continue essa exploração no material. É uma reflexão que não termina aqui. De forma alguma. Pensando no que discutimos, onde você está investindo seu tempo e energia hoje? Você está polindo suas próprias medalhas no conforto do quartel? Está com as mãos sangrando segurando firme a corda para alguém descer? Ou é você quem está sendo preparado para ir até as últimas fronteiras? O ecossistema te chama à responsabilidade. Pense nisso. Até a próxima em O Debate.